Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje, intitulado Aconteceu na Apometria. We are at war. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado We are at war. Aconteceu na apometria. Eu tomo muito cuidado num case da magnitude que é o case de hoje, porque eu sei que existe muita gente fora da caixinha, muita piração aí, muito modismo. Na época que Robson Pinheiro escreve livro sobre magos negros, a trilogia, aparece um monte de caçador de mago negro. Na época do livro Os Dragões, de Wanderlei Oliveira, um monte de caçador e perseguidor de Daimon, de dragão, e por aí vai. E ainda tem muita pira ainda para quem trabalha com apometria e com outras. Olhem a pérola apométrica, o case anterior, para vocês verem um pouquinho do que eu estou dizendo. Hoje trabalhamos na tua apometria 264 energias, sendo 53 níveis de ancestrais, 7 níveis de arquipadias, 53 níveis de magia negra. Esse case ele começa num momento bastante interessante. Nós temos as frentes de trabalho live e as presenciais, e uma frente de trabalho às quintas-feiras à tarde, que ela atende, tem uma predominância de agenda de pessoas da Europa, principalmente Estados Unidos, Europa, por causa de fuso, tá? Então nós temos médiuns do Brasil trabalhando, médiuns Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Chile, França, Itália, Japão, Suíça, entre outros, tá? Não é a mesa exclusiva com formação de médiuns brasileiros de fora, mas é uma mesa que tem uma predominância e nós temos tido alguns cases aí envolvendo contextos maiores, contextos macro. Mas, vamos voltar um pouquinho e rebobinar a fita aí. Mais ou menos antecedendo uma semana deste case que aconteceu na quinta-feira passada, eu recebo de uma colaboradora um vídeo, um link de Robson Pinheiro. Ele fez uma live, ele fez um bate-papo sobre o livro 2080, o 1 e o 2, contemporalizando, tá? Trazendo para a atualidade algumas narrativas do livro. Tá? 2 livros que eu recomendo, e trazendo para a atualidade fatos que estão fervilhando num contexto geopolítico, tá? Questão aí dos ataques terroristas na faixa de Gaza, Israel e por aí vai, tá? Não só esta narrativa, mas principalmente esse assunto que está fervilhando aí nas redes, nos noticiários, e seguimos, certo? Eu não tinha me dado conta do significado. Uma colega mandou e falou: o que você acha desta live? Curiosamente, era uma live de
1h30, 2 horas, se não me falha a memória, eu assisti 10 a 15 minutos, e foram 10 a 15 minutos muito pontuais, onde Robson coloca lá a importância do colegiado de guardiões. E aí, não sei se vocês sabem, eu fiz parte, tá, do projeto piloto, a turma de São Paulo e de Minas, foram as 2 turmas iniciais do projeto Colegiado de Guardiões, e eu durante 7 anos eu estive presente, corpo presente, estudando dentro do colegiado, tá? Tenho formação onde nós estudamos contextos de geopolítica, tá? E um pouco de exopolítica também, no cenário físico e extrafísico, tá? Estudando as obras de Robson Pinheiro, que narram muitas questões de bastidor nos planos extrafísicos sobre a ação dos guardiões planetários, e o convite também a nós sermos guardiões desse nível. Já tivemos trabalho em um determinado período feito em Brasília, onde fizemos trabalhos apométricos lá na Praça dos Três Poderes, 7 grupos. Eu fui o operador de uma das mesas, de dos grupos, e entre 7 simultaneamente fizemos aí uma limpeza da psicosfera em determinado momento, entre outras ações que a gente não vai ficar enumerando aqui. Mas aí me chamou a atenção o chamado. Robson dizia que médiums estarão sendo convocados para contextos de despertar consciencial e de socorro de ordem maior, saindo daquele núcleo assistencialista, daquele contexto de atender o indivíduo, de atender um núcleo pequeno e assim por diante, mas atender contextos macro. E que isso já ocorre, mas seria cada vez mais constante essas convocações. E aquilo, falei, poxa, eu fiz ou faço parte desse contexto, mas não estava muito atento a esta dinâmica. Fato é que esse case vai ficar um pouquinho mais longo, porque ele tem uma série de pontas soltas, e aí eles convergem para um contexto bastante interessante. Passados então, nós tínhamos uma consulente marcada para quinta-feira, e essa consulente caiu por terra, e aí eu deixei na caixinha do Vou Pensar, estava esperando chegar algo até por determinação do seu meia-noite ou não, para encaminhar para a coordenadora da quinta-feira. Eis que surge uma pessoa que colocamos, mas era um contexto meio en passant, mas dor é dor, solicitação é solicitação, e estava às mãos da coordenadora para este atendimento. Eis que os atendimentos ocorrem às quintas-feiras, quinzenal. Muito bem. Na quarta-feira, o seu meia-noite irradia em mim, em algum momento aleatório, que ele faz muito disso, quando eu estou ao banho, quando eu estou em outros contextos, e ele encosta, ele fala, hoje você vai abrir um trabalho para a equipe da quarta-feira à noite. Haja visto que nós estamos atendendo 8 pessoas à noite, e 4 caíram por terra, e eu não consegui preencher essas 4 vagas, e o meia-noite encostou e falou, você não vai preencher. Os 4 primeiros horários serão atendimentos de consulentes normais, e depois você vai abrir um atendimento para o grupo. Eis que uma coleguinha entra em contato comigo e diz assim, Fábio, é uma aluna minha, tá? Uma recém-chegada no Núcleo Vida Plena, está estudando ainda, ela falou, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô com vergonha. Fale, né? O não você já tem. Posso levar uma oração em hebraico hoje para a abertura dos trabalhos? E eu não titubeei, tá? Eu não sou muito do hábito hoje de fazer abertura de fechamento, encerramento, eu acompanho, respeito, mas eu falei, pode, leve, por favor. Eis então que nós fizemos os atendimentos, que foram atendimentos razoavelmente tranquilos, e depois num coletivo aí, por ordem de uns 30 médiuns aproximadamente, houve um trabalho onde o seu meia-noite veio, deu uma pincelada no contexto geopolítico, mas muito en passant, e solicitou um aporte de energia, tá? Para a egrégora de Israel, certo? Até aí, tudo bem, nada demais. Isso de vez em quando nós fazemos em questões pontuais do Brasil ou do planeta, ou até para alguma egrégora de alguma casa, de algum dirigente que tá. A gente faz esse trabalho, a gente aporta energia para a egrégora do Núcleo Vida Plena, e isso é direcionado para onde se deve. E aí foi feita então a oração lida pela colega, uma oração muito bonita, vou colocar aqui para vocês.
quinta-feira, teremos então um atendimento apométrico com uma outra equipe no E-Live na quinta-feira. Este foi quarta-feira presencial. Anotem aí. Quando deu por volta das 11 horas, eu estava percebendo meia-noite muito presente no campo, mas uma presença silenciosa, tá? Isso é muito comum dele, mas eu não tinha me dado conta do que estava sendo arquitetado. Eis que uma aluna brasileira que estava em Israel e mudou-se aqui para o Brasil aproximadamente 3 meses, 2 a 3 meses, ela entra em contato comigo em inbox e fala assim: Fábio, você consegue um atendimento para o meu namorado? Eu falei, depende. As agendas abrem no dia 15 e tal. Qual que é o caso dele? Ele mora em Israel e ele é israelense, ele não fala português, e ele está lá. E aí eu sinto aquela vibraçãozinha do seu meia-noite, ele... É isso. Falei, me dá 10 minutos e eu vou ver o que eu consigo fazer. Entre em contato com dois operadores, com um operador, na verdade, de uma das salas de quarta-feira à noite. Falei, fulana, você está trabalhando hoje? Porque para nós era feriado aqui, né? Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela disse, estou, mas eu tenho uma reunião até às 14 e depois eu tô livre. Por quê? Porque a gente vai ter um atendimento diferente e acho que seria legal se você pudesse participar. Aí eu vou participar. Ok. Você tem inglês fluente, né? Tenho. E aí estava ao lado o companheiro dela. Ela falou, o fulano tá aqui ao lado e ele quer participar também. Falei, manda vir. E logo eu comecei a disparar a mensagem, meia-noite ele foi passando a lista. Chama fulano, chama fulano, chama fulano, chama fulano, chama fulano. E o critério foi bastante interessante, porque tinham médiums que estão em fase de estágio ainda, em médiums mais experientes. E ele não chamou os mais experientes dos experientes, ele foi sinalizando, fazendo uma escalação. Espartanos! Preparem o café da manhã e comam bem, pois esta noite jantaremos no inferno! E basicamente todos que eu solicitei, todos participaram. E eu fui inserindo pessoas dentro da sala. Engraçado que começou um movimento no grupo. Alguma coisa está acontecendo. Para ter um volume muito grande de pessoas dentro de uma sala em um silêncio do Fábio, alguma coisa ele está aprontando. Algumas pessoas que me conhecem já. Eis que eu começo a ficar numa vibração mais irritadiça, num tom mais taciturno. Abrimos a sala, eu entro na sala e nós tínhamos por volta de 20 e poucos, 30 médiuns escalados numa sala E-Live. Eis então que o seu meia-noite dita a divisão de sala, onde eu tinha partícipes de Japão, Suíça, Alemanha, França, Brasil, Portugal, Chile e por aí vai. Não consigo pontuar todos os países que estavam envolvidos aí, brasileiros na sua totalidade, alguns portugueses, e faço uma divisão de grupo, mas sem titubear. Fulano, 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 vai para a sala tal, vai atender aquela consolente que estava já tinha sido escalada para... Conceito de estratégia, em grego, estratégia. E nós vamos fazer o atendimento para um rapaz que está em Israel. Ele só fala inglês, preciso de de uma predominância de médios na sala com inglês, não todos, razoável aí, e passo a bola para um dos operadores, que é aquele que levantou o dedo e falou, eu queria participar, que ele tinha pedido para a companheira para participar. Mal sabia ele que ia cair uma batata quente, entre aspas, porque ele conduziu muito bem o trabalho. Então, consolente entra à sala e trabalhamos alguns contextos de um atendimento apométrico normal, como todo atendimento apométrico acontece, normal, mas anormal, né? Abertura de frequência, limpeza de campo e tudo mais. Mas eis que aí a brincadeira começa a ficar legal. Quando nós temos alguém alocado fora do país, este serve de passaporte, de portal de abertura para acessibilidade para outras egrégoras interagirem. E a nossa egrégora brasileira, então, com médios de várias
latitudes e longitudes, puderam atuar na psicosfera de Israel, na psicosfera ligada ao contexto dos desencarnes que estavam ocorrendo, que estão ocorrendo ainda, mas até então, naquele momento pontual. Cenário visto por médiuns em desdobramento. Um tumulto, uma loucura de pessoas, como se tivéssemos uma grade de contenção querendo passar para o lado de cá, desesperados, refugiados de guerra, desencarnados, é claro. Eis que abrimos um bolsão, tá, com uma doação bastante significativa de ectoplasma dos médiuns. Lembra que no dia anterior foi feito um aporte de energia? Já era um preparo. Feito um bolsão, tá? Como se fosse um hospital de campanha na egrégora de Núcleo Vida Plena, na egrégora do Nessei, nosso parceiro, lá da cidade de Três Rios, tá? E um terceiro hospital de campanha para recolhimento de animais de estimação. Eis então que alguns médiuns foram deslocados para esse entrecruzamento de portal entre a psicosfera de lá com a de cá. Alguns médiuns para fazer a contenção, porque não dava para recolher todo mundo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, que até, né, de boas intenções o inferno tá cheio. Querer socorrer a tudo e a todos a qualquer custo, você pode sobrecarregar a sua estrutura energética, sobrecarregar os médios, sobrecarregar, né? Porque esses espíritos foram recolhidos no hospital de campanha para serem tratados, acolhidos e depois encaminhados aí para o Hospital Amor Verdadeiro e outras egrégoras, ou dividido em outras instâncias aí de socorro. Uma atuação bastante significativa de vários Exus, principalmente uma atuação em massa de Exus caveiras no trabalho. Uma doação exuberante de ectoplasma, tá? Bastante interessante que antes de iniciar o trabalho, quem estava no campo para trabalhar conosco? A estagiária da prece em hebraico. E foi pedido que ela fizesse a prece em hebraico como se fosse uma solicitação, um posicionamento de respeito de nossa parte para com a cultura e para com a psicosfera do astral envolvida nesse contexto. São cultura oriental e cultura ocidental, né? Mesmo no astral, que podem ter um entrechoque aí de comunicação, entrechoque. Então, a oração foi uma grande abertura de portal e de estamos aqui para auxiliar e respeitando vossa cultura, crença e assim por diante. Um volume significativo. Seu Meia-Noite passou aí depois um relatório, porque isso discorreu ainda pós esse atendimento. Por volta de 3.400 espíritos foram recolhidos e acolhidos na psicosfera aqui da egrégora brasileira e dividida aí em vários locais, mais uma talagada aí de animais desencarnados aí dos bombardeios e entre outros contextos aí da destruição do contexto. A gente resolveu o problema não, nós aliviamos toda a carga de dor e sofrimento local? Claro que não. Feito então, esse atendimento ele foi feito em 2 etapas. Lembra que nós tínhamos dividido 2 grupos, tá? Ficou combinado que havia uma interação entre eu estava fazendo um direcionamento irradiado pelo Seu Meia-Noite e a outra coordenadora na outra sala, que a hora que eles terminassem de atender a consulente lá da sala X, que não tinha nada a ver com esse contexto, a sala iria ser reunida novamente lá na plataforma, no Google, para nós reforçarmos o aporte de energia. Right. So, Gena, I will ask you some questions in order, as I said, to map what are your needs, right? First of all, what is the reason that brought you to this healing treatment, and what is your main complaint, main necessity on even on psychological, spiritual, or even on physical? What are the? Please, can you tell us a scenario in which we can try to understand what is going on? I feel that I'm stuck in life
and I can't move myself Curiosamente, o forward operador because discorreu bem o inglês. Eu vou pôr alguns I have trechinhos no aqui goal that I see no meaning in do atendimento para vocês entenderem um pouco da dinâmica, da Okay, métrica. no goals. Ele traz pra gente, esqueci de fechar a frequência do consulente, tá? Falei, não, fica tranquilo, a frequência dele precisou ficar aberta para que, uma vez tratado ele no contexto apométrico básico de algumas questões, ele pudesse ser alçado aí depois para fora do trabalho e nós pudéssemos dar continuidade com o campo vibratório aberto para fazer esse trânsito, esse acolhimento, recolhimento e por aí vai. Um trabalho bastante significativo, bastante intenso, com um desgaste energético bastante alto, porque houve uma doação intensa e todo esse trânsito, né, esse deslocamento espaço-tempo consome energia, mas nós até então não sabíamos da magnitude e depois aos poucos as pecinhas do quebra-cabeça elas foram se juntando e nós fomos entendendo. Fechamos a frequência do contexto de trabalho. Tivemos uma mensagem que eu vou colocar aqui do seu Caveira, tá? Que falou de posicionamento dos médicos, posicionamento mental, do não envolvimento emocional, que os atendimentos eles devem ser mais racionais do que emocionais, porque alguns médiums, vendo o cenário de dor e sofrimento, tiveram aí né, um entrechoque vibratório na sua estrutura. Não é fácil. Eu brinco em curso de apometria. Você é um socorrista, você vai numa situação que você vê um espírito com uma perna para um lado, uma perna para o outro, né? Como um enfermeiro de um SAMU aqui numa autoestrada. Ele não pode entrar em desespero, ele tem que ir lá, recolher as pernas, braço, bora para o hospital que a gente vai remendar tudo isso. Muito interessante nesse trabalho, uma ação integrada de exoconsciências e uma ação quase que militar. Eu me senti no Star Wars, tá? Quando essas exoconsciências fizeram a detonação de alguns túneis, tá? Provavelmente no extrafísico, tá? Para a destruição de alguns canais de comunicação, né? De trânsito, tá? Fechando e selando alguns portais. Foi anunciado, foi emitido uma tecnologia militar, tá? Dessa linhagem que trabalhou com a gente, algo diferente de tudo talvez que nós conheçamos aqui em contexto militar, tá? Algo parecido com um artefato nuclear, mas era um artefato sônico que gerou uma onda de choque, saiu devastando tudo e recolhendo. E espíritos que estavam numa faixa vibratória, vamos dizer, de maldade, só para a gente categorizar aqui, literalmente eles foram ovoidizados e recolhidos. E espíritos num contexto aí de sofrimento e dor, esses caíam adormecidos e eram recolhidos pelos socorristas, tá? É algo que foi nos mostrado a potência bélica desses seres, tá? E dito que a humanidade está brincando com fogo, e se nós continuarmos nesse desatino, existem recursos para paralisar o planeta, tá? Era um processo sônico-magnético, tá? Uma espécie de um pulso eletromagnético com uma onda mais de infrassom, algo nesse sentido, que abriu essa onda de choque e fez recolhimento e desativou também diversos artefatos no plano extrafísico, eletronicamente falando, tá? É algo que eu consigo traduzir para vocês dentro de uma linguagem mais simples, porque a ideia é mostrar a complexidade do processo como um todo. Voltamos, fizemos uma reenergização, tem um trabalho excelente de um colega do Japão que aplica uma energização similar ao Reiki, que tem um nome específico. Eu vou colocar aqui a legenda para vocês. Vocês vão ver o trabalho que ele faz para reenergizar os médios, que saímos sim bastante desgastados, tá? O trabalho ainda repercutiu durante o sono físico para alguns. Seu Meia-Noite explica
que a divisão de grupo é uma artimanha dele, é não deixar as informações no meu campo mental. Então, sempre que ele pega alguns trabalhos desses de contrapé, é para não haver contra-ataque, espionagem do que está no meu mental, ou até para que eu não dê com a língua nos dentes, embora eu já tenha uma certa maturidade com isso, costumo manter lá a boca de siri, mas no campo mental isso poderia ser rastreado. Então, ele faz duas ações. Primeiro, ele divide muito rápido as duas salas, porque a montagem de uma sala muito grande repentinamente também levanta a lebre. O que está acontecendo, né? Talvez de forças opostas, e ao mesmo tempo, quando ele faz essa divisão, gera uma dispersão de para onde a gente vai, a gente ataca aqui, ataca lá. Não houve nenhum ataque externo, nós trabalhamos de uma forma, sabe, uma equipe de incursão, uma equipe SEAL militar que faz a imersão num ponto, a extração e a missão feita com sucesso. Seu Caveira vem, dá o recado final, arremata que isso poderá ocorrer mais vezes, dá importância, né? O quanto a gente também tem que lapidar ego aí, porque nós não somos salvadores do planeta, nós somos salvadores, mas para talvez que nós enxerguemos a magnitude, tá? E a oportunidade de participar de algo deste porte, tá? Acredito que nós não sejamos os únicos grupos atuando dessa forma, mas hoje houve toda uma métrica milimetricamente, militarmente, muito interessante. Que o seu Meia-Noite, no sábado anterior, no curso de desenvolvimento, ele veio conversar com os médios e ele estava num tom. Na segunda-feira, ele já conversou num tom muito mais firme. E alunos que estão no curso de desenvolvimento e no curso de apometria falaram: Meia-Noite estava diferente, hoje ele estava mais firme, mais duro. Eu falei, mais militar? Falei, é isso, ele estava com uma linguagem mais bélica, militar, como se fosse um general mesmo, ditando trazendo algumas questões desse rolê todo. Por enquanto, é isso. Eu vou colocar um áudio aqui, porque hoje eu fiz a aferição com o médium, o consulente que passou em atendimento, que teve melhoras quase que imediatas de uma herpes zoster, mais melhora de sono, mais melhores, como disse o Meia-Noite, uma enxadada de 53 minhocas. Tratamos o consulente em questão, tratamos uma outra consulente em questão e atingimos aí um recolhimento de pelo menos 3.400 consciências que são aí refugiados eram, né, refugiados de guerra, e mais eu não tenho a métrica de nossos irmãozinhos menores, os bichinhos de estimação e bichinhos, animais em geral, né, não só bichinhos de estimação, animais que devem ter desencarnado nesses bombardeios e por aí vai. Como diz Dona Everilda Batista, ninguém disse que seria fácil, mas digo, compensaria. Estudem, lapidem vossos egos, tá? Participar de uma ação como essa não te faz um super-herói, não te faz um médium melhor nem pior. O médium que foi para a sala 2 lá, que auxiliou, serviu de instrumento de desvio de foco. Juntos nós conseguimos essa ação. Não foi o Fábio Nasa, não foi o seu Meia-Noite, não foi o médium A, B ou C, o médium que falou inglês, o médium que falou whatever. Foi um conjunto. União sem fusão, separação sem distinção. Salve suas forças. Salve, compadre. Eu queria dar um recado para que todos prestem atenção em relação ao tamanho do mundo aonde a gente está neste momento. Não existem limites para a espiritualidade agir. Com o auxílio de todos, com a junção da energia, podemos ultrapassar vários portais e auxiliar quem estava necessitado do outro lado do planeta onde vocês estão agora. Houve muito recolhimento
Provavelmente vocês sintam aí no decorrer do dia e talvez até da semana alguns resquícios do que foi feito. Por hora, não utilizem a energia de vocês para colaborar com a ação da espiritualidade das trevas. Toda energia tem que ser dispensada para auxiliar, como o próprio Cabeçudo disse, não emanem ao universo energia de dor, de pena, porque tudo tem uma explicação e está acontecendo o que tem que acontecer. Vamos juntar as forças apenas para conseguir resgatar, encaminhar e ajudar aqueles que nada têm a ver com isso. E que acabam pagando. A egrégora está de parabéns. Por hora, é isso. Salve suas forças. Salve suas forças. Está com medo? Não sabe brincar? Não desce pro play. Haverá muito choro e ranger de dentes. E é para isso que nós estamos sendo treinados como soldados que estão trabalhando para o processo transicional planetário. Sim, estamos em guerra. Beijo no fígado de todos e até breve. Tchau! い払え助けたまえ天理をのみことあしき払え助けたまえ天理をのみことあしき払え助けたまえ天理をのみことあんたたまえ天理をのみことあんたたまえ天理をのみこと払え助けたまえ天理をのみこと払え助けたまえ天理をのみこと払え助けたまえ天理をのみことえてんりょのみこと。えてんりょのみこと。しき払え助けたまえてんりょのみこと。しき払え助けたまえてんりょのみこと。しき払え助けたまえてんりょのみこと。なんだ助けたまえ天理のみこと。助けたまえ天理のみこと。Hi, man. How are you? I'm Fabio from optometry, teacher of Lorena. I'm talking with you about your treatment. How are you? Did you feel anything after? Did you sleep well? How are you? And would you like to study with us? I'm thinking how to send something about, because you have a good perception of energy. Thinking about it. I do not have a good English,
but I'm thinking something to send some materials to you read, and we can talk about it if you want. Okay, send a message for group. I will pass to group. Send us how are you? Okay. I don't know if you understand me. Sorry, because my English is poor, but I think that you understand. Okay. Bye bye. See you. Hi again, Fabio. I just wanted to say for starters that your English is absolutely fine. I'm feeling much better, much more, how to say it, relaxed and free. I sleep better, I think. And my sleep is working better, you know, when I wake up, I'm not as tired. My herpes zoster is going away very fast. Like today, I'm already at the point that I don't feel it at all. I have the water beside my bed. I drink from it every morning, and when I drink it, I like I say cheers in my mind to my guardian spirit, Ariel. Like I say, let's drink to my health, and I drink from the water, and then I go and put some water for the dogs from the other glass, and in general, I feel good. Thank you very much.